Sábado, hoje, estamos de volta, mais um dia estudando a Bíblia, falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós iremos ler os livros, passagens, dos livros de Números capítulo 24, versículo 2, Números 24, 2. Vamos também meditar no livro de Isaías 48. Vamos meditar Neemias capítulo 9, versículo 30. Então, vamos lá, né? Para nós não perder tempo, porque tempo é graça. Então, bendito seja Deus para você que está conosco todos os dias. Eu louvo ao Senhor porque creio que algumas pessoas estão gostando, né? Eu particularmente estou com meu caderninho aqui, porque eu preciso estudar. Vamos ler. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Números 24, 12. Primeiro texto. Balaão percebeu ser do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, e por isso não foi mais como das outras vezes, em busca dos personagens, mas voltou seu rosto para o deserto. Levantando os olhos, viu Israel acampado por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu o seu poema e disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve a palavra de Deus e que vê o que o poderoso lhes faz ver, que cai em êxtase e teus olhos abertos, e tem os olhos abertos. Vamos agora para Neemias capítulo 9, versículo 30. Vamos lá? A gente falou aqui dos textos, mas pode ser que sejam muitos e a gente não lê todos, tá bom? Neemias 9, versículo 30 fala assim para nós. Neemias 9, 30. Por muitos anos lhes mostrou paciência, advertiu-lhe por teu espírito, por meio dos teus profetas, mas eles não escutaram o que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Por tua grande bondade, não destruíste, nem abandonaste, pois és um Deus de clemência, de misericórdia. E agora o nosso Deus, Deus grande, forte e temível, que mantém a aliança e a benevolência, não faça pouco de todas as tuas desgraças que te abateu sobre nós, nossos reis e nossos chefes. Vamos parar nesse texto e vamos para Isaías 48. Vamos lá? Isaías 48, versículo 16, para nós chegar aqui na palavra. Erisvaldo, por que a gente está lendo os textos, só pegando o texto da Bíblia e não todos? Queridos, porque a gente está estudando sobre o Espírito Santo, pegando o Antigo Testamento para nós chegar lá em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, nós vemos aquela passagem, e são inúmeras, não vai dar tempo ler todas as passagens, mas vamos aqui para Isaías 48, versículo 16. Isaías 48, 16. Diz assim ou fala assim, o texto fala-nos agora. Achegai-vos e escutai bem. Desde o princípio, nunca falei às escondidas. Desde o início dos acontecimentos, lá estava eu. Agora o Senhor Deus me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, teu libertador, o Santo de Israel. Sou eu, Senhor, teu Deus. Sou eu que te ensino o que vale a pena, que te conduz pelo caminho que deveis seguir. Quem dera tivesse levado a sério as minhas ordens. Queridos,
nós podemos dizer, como no capítulo 49, versículo 3, disse-me, o meu servo és tu, Israel, em ti vou brilhar, e eu te pensava, batalhas por causa alguma. Acabei com as minhas forças, a tua por um nada. A minha defesa, entretanto, estava no Senhor. Meus irmãos, quando nós encontramos esses textos aqui, que nos dá tantas citações falando do Espírito Santo, nós encontramos Balaão, um homem que foi ungido por Deus pelo seu Espírito Santo. Nós vemos que Balaão foi aquele que foi servir a Deus, porque Deus teve um chamado para ele. Ele ouviu a voz do Senhor, ele escutou a voz do Senhor. Por isso aqui no livro de Números, no capítulo 24, versículo 2, nos fala que Balaão foi um homem que, a princípio, foi aquele homem, Balaão, que foi convidado pelo rei para poder amaldiçoar Israel. E ele montou-se numa jumentinha e saiu para o meio do caminho. Bora. O que acontece? No meio do caminho, Deus disse para ele, não é para ir amaldiçoar meu povo, mas ele disse, eu vou porque o rei mandou me chamar. Aquela história, né? Vou obedecer o homem. Aí o Senhor fez com que a jumentinha que Balaão estava montado, ela começasse a entrar dentro do mato, e Balaão começou a se arranhar todinho, a se cortar todinho. Sabe o que aconteceu? Ele puxava a jumentinha para ir para a estrada, e ela não ia de jeito nenhum. E ele disse, o que estás fazendo? Sabe o que acontece? A jumentinha falou. Sabe aquela história? Pois é. O jumentinho falou para Balaão. Nós podemos também, queridos, encontrar vários outros textos falando sobre o Espírito Santo. Mas Balaão foi aquele que foi cheio do Espírito, que estava ali. E por isso ele diz, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Veio me ajudar para que eu pudesse caminhar, para que eu pudesse andar na sua presença. Não é? Então, quando nós encontramos o Senhor usando os seus servos para mandar o Espírito Santo, né? Porque você vai encontrar lá no capítulo 22, no versículo 23, Números 22, 23, diz assim. Vou resumir aqui rapidinho por causa do áudio não ficar grande, mas eu quero ler para vocês aqui. Ora, Deus inflamou-se de ira pelo fato de ele ter partido. O anjo do Senhor prostou-se no caminho para lhes barrar a passagem. E Balaão, que ia montando na mula, acompanhado de 2 criados, ao ver o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, a mula desviou-se do caminho e começou a andar pelo campo. Balaão pôs a espada à mula para que conduzisse ao caminho. Então o anjo colocou-se numa trilha entre a vinha ladeada, de ambos lados, por um muro. Ao ver o anjo do Senhor, a mula escoltou-se contra uma das paredes, para o lado, como que ela apartasse a perna de Balaão contra a parede, como que ela apertasse, Elisvaldo, a perna de Balaão contra a parede, ele começou a surrá-la de novo. O anjo do Senhor tornou a passar na frente e postou-se num lugar bem estreito, que não dava passagem nem pela direita nem pela esquerda. Ao ver o anjo do Senhor, a mula empacou. Balaão enfureceu-se e bateu-se na mula com a vara. Então o Senhor abriu a boca da mula e ela disse a Balaão, que te fiz eu para me espancar já pela 3ª vez? Balaão respondeu à mula, por que me estás provocando? Se tivesse uma vara na mão, agora mesmo te mataria.
E a mula respondeu a Balaão: Não sou eu a tua mula? Até hoje, sempre montaste. Será que costuma agir assim contigo? Não respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Balaão ajoelhou-se e prostou-se por terra, e o anjo do Senhor disse: Por quê? Já 3 vezes espancaste a mula? Foi eu quem saí para te barrar-te a passagem, pois o caminho que segue me parece perigoso. E a mula veio-me já por 3 vezes te desviou de mim. Se ela não se tivesse esquivado de mim, certamente eu a haveria matado e ela ficaria. Eu te haveria matado e ela ficaria viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei sem saber que eras tu que estava no caminho. Paremos por aqui. Eliseu, o que é que tem cheio do Espírito Santo? O que é que tem a ver? Queridos, é porque Balaão foi convidado por Deus para ser cheio de Deus. Era um profeta do Senhor. Mas aí ele quis se desviar de Deus. E o problema está aqui, no se desviar de Deus. Mas eu acho interessante que a mula fala. E quando a mula fala, é até cômico, né? Quando a mula fala, Balaão fala com a mula. Tem lógica isso? Não tem, né? Mas é um texto bíblico. Balaão disse para ela: Por que você vai por aqui? Ela disse assim: Olha, 3 vezes você já me bateu. A mula fala para ele, né? Eu encostei você na cerca, para você se cortasse para você. E era o anjo que estava na frente. O anjo do Senhor que estava na frente. Porque Deus, ele cuida dos seus profetas. Deus cuida. Mas muitas vezes nós não cuidamos de nós mesmos, nós não oramos, não vigiamos. Hoje eu meditava sobre isso. Nós não meditamos sobre a palavra do Senhor. E aí nós não somos profetas. Profeta é quem é cheio do Espírito Santo. Por isso hoje, peçamos a Jesus a graça do derramamento do Espírito Santo, como nós encontramos aqui no Números, nós encontramos em Isaías, que o Senhor manda o seu Espírito Santo, né? O Senhor manda o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. E hoje nós precisamos, como diz aqui no profeta Neemias. Neemias que era um profeta também, era outro profeta. Neemias que soube que a casa de Deus tinha sido destruída. E aí ele servia ao rei. Ele era servo do rei Neemias. Gente, eu fico doido para falar dos capítulos porque me apaixona. Que a gente já estudou antes a história dele, mas está só pegando o profeta aqui sobre as passagens do Espírito Santo. E é interessante que quando, vou resumir, Neemias servia ao rei, tinha sido escravo, tinha sido levado como escravo e estava servindo ao rei. Então, como ele tinha intimidade já na casa do rei, o rei viu que ele estava meio diferente. Disse: O que é que está acontecendo com você, Neemias? Aí ele disse assim: Vida longa ao rei. Meu senhor, não se atreva se eu te faça um pedido, se eu te falo alguma coisa, mas é porque a minha cidade natal foi destruída. Toda a minha cidade natal foi destruída e eu estou aqui agora sem saber o que fazer, porque Jerusalém foi incendiada. Mas ele diz assim, e o rei diz: O que é que tu queres que eu te faça? E ele diz assim: Permita que eu vá até a minha cidade reconstruir. E aí o rei olha para a rainha e diz assim: O que é que tu acha? Vai. Aí Neemias, na ousadia, diz assim: Permita eu levar uma carta para o guarda da floresta, para ele me permitir que eu tire a madeira para reconstruir as portas da cidade de Jerusalém. O rei permite que ele vá. E ele vai a Jerusalém e reconstrói. Quem é profeta de Deus reconstrói ruínas. Quem não é profeta de Deus precisa ser. Eu hoje estava meditando em um áudio que eu tinha gravado lá no ano passado, no mês de setembro, outubro, por aí, que eu colocava diante de Deus uma necessidade. E o Senhor me deu essa graça. E eu dizia: Senhor, estou aqui. Então,
Meus irmãos, resumindo nosso tempo, porque é grande o áudio, mas eu digo para você, estuda a Bíblia. Vou deixar para você a citação que eu li hoje. Deus deu poder para profetizar. Números 24:12, Neemias 9:30, Isaías 48:16, Miqueias capítulo 3, versículo 8. A gente não leu aqui Miqueias, leu só uma partezinha pequenininha, mas Deus possa dar a você e a mim um dia abençoado. E que nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele mesmo venha nos ensinar. Amém? Ouvinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Você querendo receber esses áudios, ou alguém que queira, manda o WhatsApp para o 999190470. 82999190470. E você fica recebendo todos os dias os nossos áudios. Ou vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal Em Sintonia com Meu Deus, ou baixa o aplicativo lá no Google Play. É Em Sintonia com Deus, e você vai ouvir a nossa programação. Amanhã, todos os dias de manhã, temos o Ofício de Nossa Senhora, o Texto da Misericórdia, a Palavra de Deus, e uma programação na nossa web rádio que você pode ouvir 24 horas. Deus abençoe!